respirar de novo. Esse tema Deus me entregou um dia que eu orava pela igreja, e Deus falou comigo assim: eu vou trazer um novo fôlego para a igreja. Eu vou trazer um novo fôlego para a igreja. E esse projeto ele nasceu numa sequência onde a última semana nós vamos festejar a nossa festa de tabernáculo com o tema fôlego. Porque é uma conexão que o Espírito Santo quer fazer para nós, que você e eu precisamos de um fôlego para fechar esse ano. Deus vai trazer um novo fôlego para você. É como um carro que a bateria está acabando ali, ou então termina e você tem que dar uma turbinada, né? Você tem que trocar, você tem que trazer um novo fôlego para suportar os próximos dias. Quando Deus falou isso comigo, eu não tinha nem noção de onde eu ia encontrar algum texto bíblico, alguma coisa a respeito. Mas essa semana, enquanto eu li alguns assuntos que vou ministrar nas próximas quartas-feiras, a começar nessa agora, dessa semana, Deus me trouxe Isaías 11:2. Continue de pé. Em Isaías 11:2, ele fala sobre os 7 espíritos que estaria sobre o Messias, sobre o Mashiach. Porque existem 4 palavras hebraicas que falam a respeito desse fôlego de Deus, sobre esse ar. E uma delas é o ruá. E aqui fala sobre os 7 ruá de Deus que estaria sobre o Messias, que também estaria sobre nós. Alguns você ouve e pode não fazer sentido, mas no decorrer desses dias vai ser como um fôlego, vai ampliar o teu entendimento. E essas mensagens, como essa noite, querido, Deus vai lhe fazer respirar de novo, sabe, receber esse fôlego em áreas da sua vida. É interessante que quando se faz algum esporte, né, natação, por exemplo, eu me lembro que eu queria logo pular na piscina e nadar. Aí a minha professora, ela falou: não, enquanto não fizer umas garrafinhas aqui, ficar aqui aprendendo a respirar, não adianta você dar braçada não, que não vai resolver. E é interessante que você gasta algum tempo primeiro aprendendo a respirar direito. Da mesma maneira, algum exercício que você faça, quem é corredor que sabe disso, se você não souber respirar bem, você corre 500 metros, já está com a língua para fora, não está aguentando mais nada, porque não é só questão da resistência, é questão da respiração. Tem muita gente que tem muita resistência, mas está sem fôlego. Está faltando um fôlego, querido, na sua vida. Eu queria fazer um ato com você hoje. Quando eu fizer, vamos primeiro treinar. Eu vou contar até 3, você vai respirar pelo nariz, com a boca fechada, e vai soltar pela boca. 1, 2, 3. Solte de quem estiver do teu lado, fica com a mão livre assim, vamos lá. Novamente, vamos tentar, 1, 2, 3. Eu sei que é simples, mas quando eu começar a falar sobre os 7 Espíritos de Deus, eu quero profetizar cada um deles sobre a tua vida. E quando você ouvir o primeiro, você vai receber com esse fôlego que você vai tomar, com esse fôlego que você vai trazer à existência. Quem está pronto aí? O profeta Isaías, ele fala que repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Vamos lá? Também o Espírito de sabedoria. Vamos lá? O Espírito de entendimento. Feche os teus olhos agora, querido. Também o Espírito de conselho. E que você recebe sobre a tua vida o Espírito de fortaleza. E também o Espírito de conhecimento. E pela 7ª vez, o Espírito de temor. Vamos lá? A minha oração, querido, é que assim como o oxigênio oxigena o teu corpo, o Espírito de Deus venha sobre a tua vida e venha trazendo tanta força, tanto poder, que você vai olhar os obstáculos e vai dizer: meu Deus, eu posso, porque o Espírito do Senhor se move em mim, porque a presença do Senhor está sobre mim. Dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus. Aleluia. Pode sentar.
Um dos textos que nós vamos ver esses dias a Bíblia fala que todo ser que respira, louve ao Senhor. É interessante que esse texto é o último versículo do livro de Salmo. É o 156 que fala que todo ser que respira. Parece até que tem algum ser que não respira. Porque se o salmista está dizendo todo ser que respira, é porque será algum ser que não respira. E ele está dizendo que esse ser que respira, ele louva ao Senhor. Porque ele está dizendo para mim e para você, querido, que a adoração que é levada diante de Deus é feita por aqueles que nasceram de novo. Eu não estou dizendo que alguém que não é convertido, Deus não ouça. Eu não estou dizendo que alguém que não é convertido possa adorar a Deus. Mas eu quero lhe dizer que ter um novo nascimento, Ele te deu um novo ar, uma nova respiração do céu. E esse ser que respira, que é você, pode louvar ao Senhor. Existem aqueles que não respiram, e quando respiram não expiram, porque não vivem mais. Talvez respiram, mas não têm mais expectativa de vida. O tema que eu vou falar hoje, querido, está baseado no texto de Êxodo capítulo 2, versículo 23, 24 e 25. Abra o texto, mesmo que eu projete ele aqui. É importante que você tenha o costume de folhear a tua Bíblia, porque o Êxodo vem depois do Gênesis. Então, Gênesis, Êxodo, você já abre, e no capítulo 2, o final do capítulo 2, ele antecede a visão que Deus dá a Moisés da sarça ardente do capítulo 3. Mas eu quero hoje só falar a respeito desse capítulo 2. Versículo 23 fala assim: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, por causa dela clamavam. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Uma outra leitura, só me ouçam por favor, que é o mesmo texto. Naqueles dias o rei do Egito havia morrido, e os filhos de Israel suspiraram. Olha como aqui o termo original, eles suspiram, eles gemem, mas o termo é suspirar pelo trabalho, e gritavam, e seus clamores pelo trabalho subiram a Deus. E Deus ouviu os seus gemidos, e Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos, e ele soube que chegara a hora da salvação. Aqui você sabe, querido, que foi um instante onde o povo de Israel, eles já não têm fôlego mais para suportar a escravidão do Egito. Eles já estão no limite da sua vida, que pode ser que esse texto, que essa história que a gente vai estudar juntos hoje, ela possa lhe ajudar a compreender o seu momento, a sua realidade, porque pode ser que algumas áreas da sua vida lhe falta fôlego, lhe falta respiração. Então o que eu tenho a dizer para você, não só hoje, mas em toda essa campanha, em toda essa série de mensagens, de 7 mensagens, que o final dessa série, nós vamos estar vivendo a festa dos tabernáculos, onde será dia e noite de uma apresentação de um tempo muito precioso. A palavra é o seguinte: pare de andar com um balão de oxigênio, respire do fôlego de Deus, pare de respirar por aparelhos. O que Deus falou comigo é que Deus traria um novo fôlego para a igreja. Eu estava na madrugada orando, e quando eu ouvi essa voz de Deus, não fazia sentido ainda, não tinha... Eu falava: Deus, mas o que isso quer dizer para nós? É muito bonito, fôlego, a palavra é tremenda. Eu fui na palavra, e à medida que eu fui lendo, e à medida que eu fui orando, eu fui percebendo que esse texto, já Deus me deu há mais de um mês atrás, eu ansioso para chegar o dia de hoje, para esse lançamento. Deus começava a mostrar para mim de que exatamente essa era a realidade de um grande número de pessoas que estão precisando de respirar de novo, que está precisando sonhar de novo, que está precisando ter esperança de novo, que talvez no decorrer da vida estão cansados, exaustos, como um corredor que já está no limite da sua maratona, e que está tentando chegar no fim, mas parece que não vai conseguir, porque lhe falta fôlego de vida. E esse fôlego de vida vai ser o que Deus fará nesses próximos dias sobre você, sobre a tua saúde. Pode falar um amém melhor assim? É o Deus fazendo na tua casa, em todas as áreas. Então a palavra é essa: pare de andar com esse balão de oxigênio, pare de respirar com aparelhos. Nós precisamos desse novo fôlego.
para a gente poder continuar. Eu não sei se você já teve uma sensação de que o fôlego está acabando, que você está dando o teu melhor, que você já fez tentativas na tua vida, em algumas áreas em específico, que você diz, olha, eu estou no meu máximo, eu não sei se eu suporto até o final do ano, eu não sei se eu consigo mais essa semana, não sei se eu consigo administrar e me manter no meu posto, me manter na minha posição, como pai, como marido, como esposa, como pastor, como crente, como patrão. Talvez você está num momento que você diz, olha, eu não sei, eu não estou conseguindo respostas claras para a minha vida. Eu não quero aqui sugerir problema para ninguém, irmãos. Quando eu falo sobre alguns, é porque eu imagino que o Espírito Santo, ele fala mais aí. Eu falo, mas ele amplia dentro de você, sim ou não? Porque ele leva você a entender o que essa palavra pode mudar em você. A gente vai entrar nessa série. O objetivo a cada quarta-feira é que a gente tenha uma atmosfera tão tremenda aqui, que você entra aqui dentro e fala, uau, esse ar está leve, essa atmosfera está muito boa, eu me sinto bem aqui nesse lugar, e eu consigo crer, quando eu chego aqui eu consigo acreditar. Existem algumas áreas da nossa vida, que às vezes está na sobrevida, está literalmente vivendo de aparelhos, porque algumas pessoas se esquecem, querido, que o ar que você respira, como novo convertido, como servo de Deus, é o ar espiritual, que Deus soprou na narina do homem, quando Ele cria Adão, dando a ele ali a plenitude total, mas que ali você precisa preencher esse vazio que nós temos em nossa vida. Então, o que eu entendo é que cada área da nossa vida precisa desse renovo. Existem pessoas que perderam essa essência. Essa frase é importante você entender. O homem já teve a sua verdadeira felicidade, da qual resta nele apenas o espaço vazio que ele tenta em vão preencher com as coisas ao seu redor. Mantenha essa frase aí, porque você precisa pensar o seguinte: desde pequeno, criado na igreja, eu ouço, e depois também já pastor, muitos evangelistas pregando. Eu mesmo já preguei em praça pública, lá em São Paulo, aqui em Volta Redonda, muitas vezes também, aonde a gente ministrava, às vezes com violãozinho, e é interessante que um dos discursos de todo evangelista é, olha, você tem um espaço dentro de você que é do tamanho de Deus. Eu falava isso, ouvia isso quando pequeno, na minha adolescência, mas eu não tinha noção do que representaria isso na questão bíblica e teológica, mas é fato. Quando Deus, querido, Ele sopra sobre o homem o fôlego da vida, o homem ele teve uma felicidade plena, mas por causa do pecado, o homem foi roubado, foi tirado dele essa essência de Deus. E quando Adão ele sai do jardim, ele começa a procura da satisfação, ele começa agora a procura de preenchimento. Então, quando esses evangelistas pregavam, parecia apenas algo lúdico, poético, que estava querendo apenas explicar, mas não é, é fato mesmo. Uma pessoa, ela pode ter desejos, ela compra um carro, ela compra outro, ela compra o terceiro, e ela tem um alvo na vida dela que ela diz, quando eu terminar minha casa, aí sim eu vou estar pleno. Quando eu me casar, não, quando nascer o bebê, olha, quando eu conseguir ter esse dinheiro, quando eu pagar, a gente fica sempre no quando, como se aquela situação resolvida da vida vai lhe trazer uma plenitude absurda. Só que a maioria sabe que quando você chega no lugar que você desejou, você olha para um lado e outro e fala assim, uau, eu ainda estou com a fome, eu ainda estou com o vazio. Por quê? Porque só a presença de Deus pode preencher esse vazio que está dentro do homem. Então a pessoa ela começa a buscar, e ela não percebendo isso, ela tem uma fé cristã às vezes fraca. Ela está na igreja, mas ela não tem mais intimidade com Deus, ela já há muito tempo não ora, há muito tempo não lê a palavra, há muito tempo ela não se interessa, e ela começa nessa fase terminal, ela começa a abrir mão, porque o oxigênio, ele tem o poder de colocar os seus órgãos todos funcionando, e é interessante que existe uma falência dos órgãos, à medida que você perde o oxigênio, até chegar ao nível da morte cerebral, e parada total do coração, e é interessante que alguns crentes estão exatamente nessa condição, alguns órgãos já não funcionam, ele já não tem vontade de uma célula, já não tem vontade de um culto, ele vai uma vez por semana, aí ele já está meio assim naquela fase do UTI, né? Ele vem só no dia da ceia, aí ele senta aqui, ele chega assim já, ele não consegue nem respirar direito, ele chega aqui, ele
bota o balão de oxigênio nele, ele toma C, recebe palavra, recebe profecia, alguém ora por ele e ele sai. Irmão, só que ele volta só daqui a um mês. E o pior é aquele irmão que está na UTI mesmo, acorda só no 31 de dezembro no culto profético. Irmão, no culto profético é uma maravilha. Eu chego aqui, eu começo a olhar as pessoas e falo, gente, está vivo ainda, né? Porque a gente começa a ver gente, e você fala com o indivíduo, você fala, irmão, e aí, você está em alguma igreja? Eu estou aqui, traz até dízimo atrasado, não tem problema com isso não, traz oferta, dá, toma 10 ceias de uma vez só, se puder, ele faz o serviço completo, ano que vem eu estou de novo aqui. Só que esse indivíduo está no TI, parece que ele acorda de vez em quando assim, vem, né, chega aqui meio morto, toma um ar na cabeça e volta. Mas eu e você, irmãos, precisamos de fôlego. Fale comigo assim, eu preciso de fôlego. Às vezes você não percebe um desânimo que começa a vir, é fôlego. Está lhe faltando experiência, intimidade com Deus, a presença de Deus na tua vida. Então por isso que eu disse essa frase, porque existe a procura em coisas ausentes, a ajuda, a pessoa ela entende que ela não obtém aquilo que ela está buscando naquilo que é presente. Essas, porém, são todas incapazes, situações que não preenchem a vida da pessoa. Por quê? Porque como que eu vou preencher esse vazio, esse abismo dentro de nós, sem algo infinito e imutável, como é o nosso Deus? Então não tem jeito. O indivíduo, ele vai tentar se saciar. Ele pensa, o dia que eu for lá em Israel, aí sim eu vou estar pleno. Irmão, não vai. Apesar de querer muito que você vá a Israel comigo. Mas você vai receber muito, vai ser abençoado, mas você vai voltar, o que te preenche é a presença de Deus. Haja bolsa, mulher pode comprar 10, 15, 20 bolsas. Agora eu quero aquela amarelinha com vermelho. Agora eu quero aquela azulzinha com preto. Não vai adiantar, irmã. Não é, homem? Os maridos vão falar assim, fala mais, apóstolo, fala mais. Mas homem também gasta dinheiro. Homem também gasta dinheiro. Não adianta você tentar suprir, porque vai chegar uma hora que você vai perceber que tudo que você desejou, você alcançou. Só que aquilo não significa que você está pleno, que você está feliz. É o fôlego de Deus. A palavra ligada a espírito, ar, fôlego, ela tem 4 delas. Ruach, espírito. Haim, quer dizer vida. Nefesh, alma. E Nashamá, que quer dizer fôlego. Essas 4 palavras, elas vão se movimentando na Bíblia, em alguns textos, e elas se misturam muito bem. O nosso eterno, querido, ele tem 72 nomes. Deus, ele é chamado por 72 nomes no Antigo Testamento. Esses 72 nomes dados a Deus, não é coincidência que tinha 72 anciãos, que para mim cada um carregava uma das faces de Deus. Moisés um dia falou assim, Deus, mostra-me tua glória. No original significa, mostra-me tuas faces. Porque ele sabia que ele era Rafá, porque ele curava. Ele sabia que ele é Jirê, porque ele vê. Porque Jirê é aquele que vê, e claro, também provê. Ele sabia muito bem que ele era aquele que dá vitória às batalhas, Sabaote. Mas ele falou, Deus, eu não quero uma face, eu quero as suas faces. São 72, mas que são resumidas nos 7 Espíritos de Deus. Quando eu olho esse entendimento, Deus ao criar o homem, o Espírito que estava sobre Deus, a palavra usada é Haim. Essa palavra é singular, para um Deus singular, para um Deus que o caráter dele, a essência dele é única e singular. Mas a curiosidade é que quando Deus soprou, ele sopra sobre o homem, o Haim, quando ele lança o fôlego de vida sobre o homem, aí se torna fôlego de vida, Nashamá Haim, que quer dizer o quê? Que ele recebe agora, está no plural. Ele está dizendo que quando Deus soprou sobre o homem o fôlego, esse fôlego não ficou mais único, ele se espalha. Então por isso todo aquele que tem o Espírito do Senhor sobre a tua vida, reproduz, multiplica. Todo aquele que tem o Espírito de Deus, a essência que está sobre a tua vida, querido, é a multiplicação, é a reprodução. Então isso é a tua natureza, você não tem como lutar contra isso. O dia que você confessou Jesus como Senhor e Salvador, você recebeu esse sopro, que preencheu o espaço vazio que eu estou te falando, que qualquer coisa natural não preenche, só Jesus pode preencher.
Mas se você não manter e não tiver intimidade com Deus, não manter uma vida devocional com o Senhor, você vai perdendo o fôlego. Então o fôlego que a gente vai falar esses dias, por mais que eu quero saúde física para você, saúde emocional, é sobre esse fôlego do teu espírito, que se ele não estiver se movimentando em você, você está desanimado, você não consegue romper, você não consegue crer, você não consegue ver a obra de Deus na tua vida. Por isso eu creio que não só Deus fará uma obra na vida de cada um, mas Deus nessa série, Ele vai provocar uma multiplicação no meio dessa igreja. Porque a tua essência é multiplicar vidas, querido. A tua essência é reprodução. Quem está recebendo aí? A primeira coisa que eu quero falar hoje: o Deus que controla a história. Vamos falar juntos? Olhe bem, você sabia que às vezes a gente não consegue entender a forma que Deus trabalha com a gente? Porque tem a ver com essa frase: você não entende as propostas de Deus, porque você está orando sobre o seu presente e Ele está trabalhando no seu futuro. Então você fica orando o tempo todo sobre o hoje, só que Ele já te vendo o amanhã, Ele já está projetando o teu amanhã. Então aquilo que você diz não posso, Ele diz pode sim, eu já te vi no futuro e você vai conseguir, você vai romper. Então às vezes a gente não compreende essa dinâmica de Deus. Quando Deus realmente está levantando alguém para cumprir um propósito na terra, vamos pegar alguns exemplos. José passou 13 anos numa prisão para ser preparado para algo muito grande. Você vai perceber que Moisés, ele passa pelo menos 40 anos no deserto de Midian, onde Deus, Ele está preparando Moisés como um grande libertador. Quem está comigo até aqui, diga amém. Só que quando essas pessoas estavam passando por um preparo, você já parou para pensar o que passa na mente deles? Moisés, ele cuidava das ovelhas do sogro dele, que era chamado de Jetro, mas o nome original era Reuel. Jetro era como uma função sacerdotal de Midian. Então é interessante que ele cuidava dessas ovelhas, e ali enquanto cuidava das ovelhas, Deus já estava preparando porque ele seria no futuro. Ele seria um libertador de mais de 2 milhões de pessoas, mas ele primeiro teve que aprender a conduzir animais no meio do deserto, subindo montanhas, porque lá na frente, 40 anos depois, Deus estaria usando aquele homem para influenciar a história da humanidade. Então você começa a perceber que quando demora, não se trata de desinteresse de Deus. Quando demora, é porque Deus realmente está preparando você, criando uma base, uma plataforma para a tua vida. Tem alguém dizendo amém aí? Eu te falo isso, irmãos, por experiência própria. Porque por mais que eu alcancei alguns sonhos ministeriais na minha vida, existem muitas coisas que ainda não se cumpriram. Eu não tenho nenhuma crise pessoal, mas às vezes eu pergunto: Senhor, eu tenho palavras de Deus desde a minha adolescência a respeito de o que eu faria no meu ministério. E será que Deus está atrasado? Não, querido, é porque para cada nível de desafio que eu vou ter na minha vida, Deus, Ele me prepara, e se necessário, por anos. Agora tem algo muito interessante. O povo de Israel, eles estavam clamando. O texto que eu li com você, eles estavam gemendo, eles estavam suspirando, eles estavam clamando para que Deus pudesse mudar a sorte deles. Agora, enquanto isso, Moisés estava lá no deserto, atrás das montanhas, num lugar completamente desconhecido, e Deus estava preparando Moisés. Quando o povo começou a clamar, Deus levantou Moisés. O que é importante você entender, querido, que Deus já sabia desse dia aonde o povo ia precisar de uma intervenção. E por isso Deus antecipou o preparo na vida de um homem, para naquele dia ele poder ser o libertador dessa nação. O que você e eu temos que entender? Que toda vez que o caos se manifesta, Deus levanta um profeta. Toda vez que se apresenta algo ruim na terra, Deus já tem alguém preparado para poder reparar a brecha, para entrar naquele momento. Então o que você tem que entender é que o preparo pode demorar, mas quando Deus fala vai, acontece coisas imediatas na tua vida, que você vai se assustar, que aquilo que demoraria meses na tua vida acontece em dias. Mudanças radicais acontecem quando chega a hora. Porque quando Deus chama Moisés, quando Deus chama José, você vê que Deus tira esses homens de uma condição literal de escravidão ou de pobreza, de distanciamento, e os põe numa projeção tremenda. Amado, Deus está te preparando.
Cada pessoa aqui nessa comunidade, cada pessoa aqui nessa igreja, cada pessoa nas nossas igrejas que estão debaixo de uma promessa, de uma palavra, de uma missão que Deus entregou para esse ministério, de algum nível Deus está te preparando. Quem recebe essa palavra, meu amado? Agora, mas parece que ele está demorando. Não, ele não está desinteressado. É porque Moisés precisava estar pronto, você precisa estar pronto. Antes de aparecer, querido, uma necessidade, Deus já preparou você. Você é a resposta da necessidade de alguém. Você sabia disso, irmão? O dia que a gente entende isso, a vida fica até melhor. Você está sendo preparado por causa de alguém. Quando as coisas começam a se encaixar, você fala: meu Deus, olha que coisa tremenda. Todo esse tempo para esse instante, para esse momento. Olha que interessante. Eles usam o termo suspirar, gritar, clamar, gemer. Todo o tempo que os egípcios, que o povo de Israel estava gritando, gemendo. O estudo profundo desse texto mostra que não tinha, na verdade, voz. As palavras, para usar a palavra grito, mas era gemido, era suspiro, era exatamente fôlego. É Deus ouvindo o silêncio deles. Eles estavam há muito tempo na servidão. Eles não podiam chorar, clamar. Mas não sei se você percebeu a leitura, o faraó havia morrido, o rei do Egito havia morrido. Então o Egito achava que Israel estava chorando, o povo de Israel estava chorando por causa do luto, por causa da morte do rei do Egito. Mas a verdade é que eles aproveitaram aquele ambiente de luto para clamar a Deus por uma intervenção. Eram centenas de anos de sofrimento. Então entenda uma coisa, a segunda coisa de hoje, da servidão para a revelação. Vamos falar juntos? Da servidão para a revelação. Eles são tirados do Egito e levados para o Monte Sinai. Antes deles enfrentarem deserto, entrar na terra da promessa, eles têm um trajeto do Egito ao Monte Sinai. Porque logo após esse clamor que o povo faz, Deus dá uma experiência a Moisés de falar através de uma sarça ardente. Então, da servidão para a revelação do Sinai, ali iniciou um tempo novo, um fôlego novo. Sabe por quê? Porque eles começaram a ter esperança de novo. Amado, já não havia esperança, já não se tinha expectativa. As pessoas já não tinham mais, já estavam acostumadas com a sua tragédia, com a sua angústia, com o seu sofrimento, com a sua servidão, com a sua dor, com a falta de dinheiro. Trabalhava muito, mas não tinham salário mais. Eles eram escravos por centenas de anos. Mas de repente, no meio desse fôlego novo, Deus começa a trazer uma esperança. Amado, essa palavra, ela se encaixa com alguns de nós, que alguma área da tua vida que você não consegue crer mais, mas Deus falou comigo: eu vou trazer um fôlego novo para a minha igreja, eu vou trazer uma respiração nova. Alguns que não acreditavam vão voltar a acreditar. Então aqui você descobre que essa nação clama por Deus e Deus intervém. Agora aprenda algo: não espere algo te acontecer que não tenha custo. Você pode repetir essa frase comigo? Não espere algo te acontecer que não tenha custo. Porque algum custo tem, alguma entrega tem. As coisas não acontecem simplesmente por acontecer. Alguém um dia disse para uma pessoa, e falando a respeito do sucesso que ele tinha, e falou: olha, você tem muita sorte mesmo, hein? Ele falou: sorte eu tenho, inclusive eu acordo com ela todo dia às 4 da manhã. Essa é a minha sorte. Acordo com ela todo dia às 4 da manhã, 5 da manhã. É decisão, querido, que a gente toma para mudar a vida, mudar a história. O Provérbios 13:12, ele tem um texto fantástico. Olha bem que tremendo esse texto. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida, ou árvore de vida. Ele está dizendo, irmãos, que todos nós passamos por um momento que criamos expectativa de algo. E você tem uma esperança adiada. Você sabe aquela esperança de algo que você gerou esse ano de 2019, que você colocou diante de Deus, e você teve uma esperança, e essa esperança lhe custa algo. Essa expectativa lhe custou algo, porque ela foi adiada. É uma esperança que foi adiada. Então, às vezes você planejou algumas coisas que estavam prestes a acontecer. Olha, esse ano eu termino a minha casa. Só que você não está nem visitando nem o terreno mais, para não ficar angustiado, porque a esperança que você tinha foi adiada.
E a esperança que se adia, ela faz adoecer. Mas um desejo cumprido, querido, traz vida, traz alegria. Eu vou dizer a você que às vezes você criou uma expectativa de se casar, não casou. Tenha fé, irmão. Tenha fé, irmã. Vai acontecer. Só que o detalhe é que às vezes essa esperança adiada lhe tirou o fôlego, lhe tirou a expectativa do filho que você esperou. Ah, vai nascer o filho. Aquela expectativa de que seu filho voltaria para a igreja esse ano. Só que já chegou esse mês, passou metade do ano, e você não está vendo isso acontecer. A esperança que adia, ela faz adoecer o coração. A gente coloca tanta expectativa de estabilidade, né? Ah, eu vou conseguir. Até o meio do ano eu coloco minha vida financeira em ordem. Aliás, nem é bom tocar nesse assunto, né? Aí você olha e fala, meu Deus, eu não consegui. Eu adiei. Você fica na tua agenda, literalmente, passa para frente. Vai pagar? Não, hoje ainda não, passa para mais um mês. Daqui a 2 meses, daqui a 3 eu acho que eu vou pagar isso. A gente começa a adiar as coisas. E existem enfermidades que nós carregamos, que nós achamos que ela tem uma fonte, mas a fonte, ela foi uma esperança adiada. Ela foi uma expectativa adiada. Ela foi alguma coisa que você gerou no teu casamento, na tua família, como eu disse, sobre um filho, sobre um pai, sobre a esposa, e você falou, não vai acontecer, eu creio que meu filho vai ser curado. Aí você vai, fez os exames todos, olhou, estava lá a doença de novo. Aí você olha e parece que tudo acaba. É sobre isso que o Espírito Santo falou comigo, sobre esperanças adiadas, sobre expectativas interrompidas. E que às vezes, para nem falar do assunto, diz, não, eu vou seguindo a minha vida e eu vou sobrevivendo. Alguns, às vezes, na dívida, ele não sabe nem como pagar, ele compra as coisas, ele compra ali, vai sobrevivendo e fala, vamos ver o que vai dar, porque já não tem expectativa mais de zerar essa dívida. Amado, em nome de Jesus, eu creio num fôlego, um fôlego novo, que Deus vai lhe trazer, que vai lhe dar inteligência, autoridade, poder espiritual. Você está recebendo aí, meu amado? Que Deus vai renovar você, vai renovar a igreja. Esse mesmo texto de Provérbios, a primeira parte, eu abri ele em outras versões bíblicas que ajuda você a entender. A esperança que se adia faz adoecer o coração. A esperança frustrada deixa o coração aflito. Tem gente aflita aqui. E o motivo é esse. Muita frustração atrás da outra. Muita expectativa que foi gerada. A expectativa que se adia deixa o coração adoecido. A esperança adiada enfraquece o coração. Olha bem. A esperança adiada desfalece o coração. Então, quando eu olho esse texto, eu descubro que, de fato, muitos estão com essa esperança da vida adiada e precisa de um fôlego. Fala comigo, eu preciso de um fôlego. O tema dessa campanha, dessa série, querida, é respirar de novo. É uma profecia para a tua casa, é uma profecia para a tua vida. Fôlego para continuar. O que é que você precisa? Fôlego para continuar. É o que a gente precisa. Fôlego para continuar. Em 1 Coríntios 6,17, olha o que o apóstolo Paulo fala sobre esse fôlego, sobre esse poder, esse ruach de Deus. Olha, diz aqui, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Existem áreas da vida que você está respirando por aparelho, que está sobrevida. E é sobre isso que a gente hoje vai orar. É sobre isso que você tem que entender. É interessante estudar um pouquinho sobre respiração, e eu vou claramente entender um pouco mais sobre isso. Como é a influência da respiração em todo o nosso aparelho, todo o nosso corpo. Mas o detalhe importante é que o cordão umbilical ligado ao feto, ele permite que o oxigênio e nutrientes passe da mãe através do cordão umbilical e possa sustentar aquele feto na barriga, aquele bebê na barriga. Agora, o interessante é que, não precisa saber muito sobre o tema, mas quando um bebê nasce, quando ele sai da sua gestação, quando ele nasce, a primeira coisa que se faz, qual que é? Corta o cordão umbilical. E o que se espera logo após? Que a criança, ela chore, porque quando ela chora é porque ela conseguiu se adaptar ao oxigênio, ela conseguiu respirar pela boca. Ela vai receber agora nutrientes pela boca, oxigênio pelo nariz, pela boca, e ela agora vai respirar. Amado, o nosso nascimento, o nosso novo nascimento não é diferente.
o dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, em João capítulo 3, inclusive conta a história de um doutor da lei conversando com Jesus, que ele queria aprender sobre o que é nascer de novo. Ele achava que era voltar para o ventre da mãe e nascer de novo. Ele chega a fazer essa pergunta para Jesus. Jesus falou, não é isso que acontece. Mas ele entendeu a essência. Porque quando eu recebi Jesus, naquele momento é como se esse cordão umbilical, desse ar que você respira, Deus colocasse um novo fôlego e você começa a respirar. No início é difícil, e você começa a receber nesse lugar que tem um espaço, o tamanho de Deus, ele começa a ser preenchido pelo fôlego de Deus. Aquele sopro que Deus soprou nas narinas de Adão, a primeira respiração que o homem teve na terra foi do céu. Por isso, amado, você nunca esteve lá e você tem saudade de lá. Um dia alguém questionou um hino antigo que se cantava lá na igreja que eu era. Eu não lembro a letra exata, mas dizia que a pessoa tinha saudade do céu. Lembra alguém? Ó, que saudosa esperança. Olha a letra. Aí um dia alguém falou assim, mas como que alguém tem saudade de onde nunca foi? Quem disse que você nunca foi? O fôlego que você respira no teu espírito veio de lá. Deus colocou dentro de você um vazio que veio de lá. Só o céu lhe preenche. Você tem saudade do que você nunca foi, mas você tem um céu dentro de você. Você já respira desse fôlego. Você está entendendo ou não, meu amado? O que eu quero dizer para você é que você necessita dessa ação do céu, porque quando você nasce de novo, você agora aprendeu a respirar o fôlego do céu. Então é exatamente como o nascimento de um bebê, é um nascimento espiritual. Então ao nascer você respira o primeiro fôlego, e a vida dura até esse fôlego acabar. Acabou o fôlego, terminou o fôlego, vem a morte. A última coisa que você precisa entender é que não adianta só respirar, mas tem que aprender a abrir as janelas. Fale comigo, abra as janelas. Eu quero terminar esse entendimento e orar por você, querido, mas preste muita atenção. Essas mensagens, elas vão te desafiar, vão te esclarecer, vão iluminar, vão trazer entendimento, para que você perceba na tua vida aonde está lhe faltando ar, aonde está lhe faltando fôlego, aonde está lhe faltando o Espírito, aonde está lhe faltando a presença poderosa de Deus. Mas a grande questão, querido, é que não adianta só respirar. Porque quando eu falo abra janelas, é que tem muita gente dentro do mesmo ambiente falando coisas ruins e respirando a mesma coisa. Eu não sei se você já teve a curiosidade, mas a palavra conspiração, a palavra conspirar, ela significa exatamente isso, olha. Conspirar é o quê? Respirar junto. Aí você pensa, alguém está conspirando. O que significa isso? Está respirando no mesmo lugar. Ele estava no mesmo lugar. Só que conspirar não é só negativo. Você pode conspirar comigo. A gente pode abrir a Bíblia e conspirar juntos. E começar a profetizar, amém, igreja? E começar a encher esse ambiente de um ar limpo, de uma atmosfera gostosa da presença de Deus. Mas o conspirar é respirar no mesmo lugar. E a grande questão, querido, é que tem muita gente dentro do mesmo ambiente falando coisas ruins. E estão respirando o mesmo ar. E veja que muitos conspiram e depois respiram, porque o lugar que ele conspira é o lugar que ele respira. E aí você diz, apóstolo, que tem a ver com isso? E ali lhe falta ar. Qual ar que está faltando? É o fôlego do céu. E ele está dizendo, alguma coisa está faltando, mas não é isso, é o ambiente que você está vivendo. Um ambiente não só de conspiração, mas um ambiente onde as palavras liberadas no ar estão tornando densa a atmosfera, e você só respira, querido, um ar horrível. Então falta saúde espiritual, falta motivação. É muito horrível o que eu vou lhe dizer, mas é como alguém vomitar e depois comer o que vomitou. Agora a questão é que diz, mas isso é nojento. Mas é isso que as pessoas fazem quando estão no mesmo ambiente conspirando, murmurando, fofocando, fazendo mal a alguém. Porque você mesmo está respirando do próprio vômito teu. Porque aquilo que você libera encheu o ar. E não é nada lúdico isso não, nem poético, é bíblico, eu vou te provar. Que a atmosfera que você cria, querida, é pelas palavras que você libera.
Por que alguém entra num ambiente como esse, ou quando vai lá na sua célula, que só da pessoa entrar e falar assim, meu Deus, dá vontade de ficar na sua casa? Não é só porque a sua casa é limpinha, não é só porque a sua casa é cheirosa, e não é? Amém? Não é só por isso, é porque a atmosfera lá da sua casa, ela não é pesada. Ele acabou de chegar do trabalho dele, onde está alguém tentando pegar o cargo do outro, alguém falou do outro, infelizmente, né? Ali às vezes tem lugares, não estou dizendo todos, mas lugares onde a guerra é constante. E o indivíduo, quando ele chega na tua casa, ele fala, meu Deus, o que aconteceu? Que lugar é esse? Ele quer ficar no teu sofá, só que o teu sofá não é tão melhor que o dele. O seu sofá é até pior do que o dele, mas o seu sofá é mais gostoso. Ele quer ficar na tua cozinha, a tua cozinha não é tão linda quanto a dele, mas a sua é mais gostosa. Porque é o ar que tem no ambiente, querido. Você muda móveis de lugar, você muda ambiente sem precisar mudar móveis de lugar. Quando você libera palavras abençoadas no ambiente, querido, você muda ambiente sem ter que mudar os móveis. Tem tanta gente que muda o móvel, mas não muda a fala. Compra um móvel novo, tem que comprar um sofá novo, de novo. Tem que comprar uma cortina nova, de novo. A casa está oprimida do mesmo jeito. Porque o que vai mudar o ar da tua casa é aquilo que você diz. Tem alguém aí ou não? Então isso é tão interessante, porque a gente tem que ter cuidado, que a gente chama de poluição atmosférica. O que é uma poluição atmosférica? Eu gosto de ler muito, e lendo um comentário que um rabino faz, fazendo um estudo profundo sobre o fôlego. Ele diz o seguinte, que os bons pensamentos e desejos purificam o ar do ambiente espiritual, enquanto maus pensamentos e desejos contaminam a atmosfera. Ele fala sobre a zombaria, pessoas que gostam de zombar do outro, ele gosta de rir da tragédia alheia, parece que isso está no DNA dele. Você já viu, se alguém cai, ele ri de tudo que está acontecendo. Mas é interessante porque essa difamação desvirtua o ambiente e literalmente torna um ambiente mal cheiroso. Amado, uma pessoa que mora muito tempo perto de um lixo, ela acostuma com o cheiro, porque o nosso físico, o nosso sistema respiratório, ele tem algum nível de capacidade, eu não sou especialista, mas que ele começa a fazer aquela pessoa se acostumar com aquele ambiente. Quando você entra naquele lugar, você fala, que cheiro é esse? A pessoa fala, não sei, porque ela já está há tanto tempo naquele ambiente mal cheiroso, que ela já está acostumada com aquele ambiente. Agora eu não estou reclamando, existem pessoas que não têm escolha, a casa que ele mora, o lugar, mas você pode tornar dentro da sua casa um ambiente do céu, porque não é só, querido, o lixo lá fora que faz ficar mal cheiroso a tua casa, mas eu duvido que alguém chega no lugar fedendo e começa a dizer, ai, deixa eu respirar aqui dentro. Pelo contrário, você protege, você sai, você não quer que aquele ar entre dentro de você. Agora, por que alguém entra numa sala conspirando e fica respirando aquele ar horrível? Por que alguém entra num ambiente onde ninguém está ajudando ninguém? Você fica ali dentro, apóstolo, mas eu fiquei quieto, não adianta, você respirou. Respirou, conspirou. Respirou junto, já era. Meu objetivo não é te exortar, meu objetivo é te alertar, porque a vida pode ser melhor. A sua casa pode ser um pedacinho do céu. A tua célula pode ser a célula mais desejada dessa igreja. Dá um amém, irmão. Mas não é porque você... Dá uma salva de palmas aí a Jesus, já que você começou aí em nome de Jesus. Então, quando eu me deparo, querido, com esse entendimento, não é apenas você respirar um fôlego novo onde você estiver. Porque a gente tem vivido em ambientes que estão completamente mal cheirosos. E tem coisas que não dependem de você. Como eu disse, às vezes o trabalho que você está, o ambiente que você está, são de pessoas que ficam replicando as notícias, amado. A mídia hoje, ela está cada vez mais um lixo. É interessante porque basta você raciocinar e ver a maneira, não falo só no Brasil, irmão, falo no mundo inteiro. Se utiliza para poder desfocar aquilo que é realmente verdadeiro. A gente é levado para olhar uma coisa para poder ser desvirtuado daquilo que realmente presta, daquilo que realmente importa. Aí fica o Brasil inteiro, o mundo inteiro, pessoas o tempo todo focado num assunto, onde aqui por trás o diabo está trabalhando, destruindo famílias, está destruindo a sociedade, a violência, e a gente não compreende que a nossa casa, querido, tem hora que você tem que desligar a televisão, fechar tudo, e não permitir que o lixo entre dentro da sua casa. Tem alguém entendendo aí, meu amado?
Eu sei que é a tua casa, eu vou até a tua porta, lá dentro é contigo. Mas você pode muito bem mudar a tua realidade, tomando algumas decisões, que a vida muda. Aí você começa a perceber, alguns falando, eu não estou me sentindo bem, eu não sei o que está acontecendo, eu estou deprimido. Amado, acredite, não tem a ver apenas com problemas, questões fisiológicas da sua vida, do seu corpo, da sua condição de saúde, mas tem a ver com a atmosfera que você vive. Alguns só de mudar de um lugar para outro. Tem alguns que vão para Israel e falam assim, meu Deus, foi bom demais. O lugar é lindo, mas só de você estar num lugar onde os proféticos, os atos proféticos, ações de Deus aconteceram, amado, não vem me dizer que é a mesma coisa, que não é. Existe uma atmosfera de céu aberto nesses lugares. Quando você entra aqui nessa igreja, a minha oração durante todos esses anos que o Projeto Vida existe, eu falo para a minha equipe, eu falo para o Ministério de Louvor, eu falo, cada culto é um evento. Quando as pessoas entrarem aqui, tem que viver uma experiência. Não importa quantas vezes você entrou aqui, mas nunca vai ser igual. A minha oração é que Deus sempre lhe provoque uma experiência, um fôlego novo. E eu hoje oro, querido, que Deus traga um fôlego, Deus sopre sobre a tua vida, que Deus te traga uma alegria. Por quê? Porque a expectativa frustrada faz adoecer o coração. E pode ser que nesses dias da tua vida, o que mais tem acontecido são frustrações de coisas que você projetou e a esperança foi frustrada. Mas acredite, amado, Deus vai soprar esse novo fôlego sobre você. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Feche os teus olhos, querido. Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, eu clamo por uma atmosfera poderosa neste lugar. Eu clamo por uma ação do céu neste lugar, meu Pai. Eu clamo que o Senhor traga um novo fôlego, meu Deus, sobre os teus filhos. E que essa série, meu Deus, a gente venha mergulhar e experimentar, Senhor, uma esperança renovada. Em especial, Senhor, eu oro por aqueles que tiveram uma esperança que foi interrompida, uma esperança que foi adiada, uma expectativa em alguma área. Ah, Deus, em nome de Jesus, visita teus filhos agora. São tanta expectativa, Deus, que geramos, até por uma palavra que um dia recebemos, ali crendo que o Senhor ia mover um milagre, meu Deus, mas ainda não aconteceu. E a tua palavra diz que a esperança que é adiada, ela provoca uma enfermidade no coração. Alguns estão sofrendo aqui do coração. Alguns estão sofrendo de respiração. Falta ali respiração, está com taquicardia. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha com um fôlego novo, com cura sobre a tua igreja. Ah, Deus, que essa campanha, que essa série, meu Pai, nos visite em nossa casa, que cada palavra seja reveladora, meu Deus, em nossa vida. Eu oro pela tua casa, pela tua igreja. Ah, Senhor, entre nas casas. A semana passada o Senhor me tomou no Espírito e me fez entrar em tantas casas. Eu peço ao Senhor que entre com fôlego, com ar novo nessas casas, ó Deus. E quando os teus filhos entrarem nas suas próprias casas, demônios não vão permanecer ali, Senhor. Por mais que ali pessoas lancem palavras nocivas, ácidas, palavras duras, palavras de tristeza, de angústia, de briga. Ah, Senhor, sopra um vento novo nesses lugares, meu Deus. Eu clamo, Espírito Santo, por aqueles que estão vivendo em ambientes, meu Deus, que estão tomados de mau cheiro. Aqueles que estão vivendo, ó Deus, em lugares poluídos espiritualmente, lugares que conspiram contra pessoas, onde o ar está pesado, onde não tem alegria, onde não tem sonho, onde não tem esperança. Vira uma chave, abra a janela dessas casas, ó Deus, abra as janelas dessas casas, Senhor, e sopra um vento novo sobre os teus filhos. Ah, meu irmão, continue de olhos fechados. Se você está aqui hoje e você tem vivido em ambientes como esse, talvez no teu trabalho, na tua rua, enfim, a tua vida está debaixo desse ambiente onde tem uma poluição na atmosfera.
na atmosfera espiritual, que você diz: meu Deus, parece que eu vou enlouquecer, parece que eu não consigo mais trabalhar, parece que eu não consigo mais crer, eu não consigo, a minha esperança foi adiada, e adiada, e adiada, e adiada. Toda vez alguém fala e foi adiado, eu estou morrendo. Eu quero orar por você, porque nós começamos uma série que vai mudar a história da vida dessa igreja. Deus vai trazer um fôlego novo para o Projeto Vida. Deus vai trazer um fôlego novo para as famílias, para as células, para as igrejas. Deus vai trazer, Ele falou comigo. Se você precisa desse fôlego, querido, vem no altar. Se você exatamente se encontra nessa condição, onde você diz: meu Deus, o meu sentimento é que eu não vou conseguir, meu sentimento é que eu não vou manter minha posição, meu sentimento é que eu não consigo suportar. Irmão, é a hora, minha irmã, é a hora de Deus mover. Olha, se você quiser ajoelhar, se você quiser ficar em pé, não precisa fazer só porque outros fazem, fique como você quiser. Mas quando você chegar aqui nesse altar, que você respire e diga: Deus, eu quero respirar desse fôlego. Eu quero respirar desse novo fôlego. Eu quero voltar a crer. Eu quero voltar a ter esperança. Porque esperança que se adia faz adoecer o corpo, faz adoecer a alma, faz adoecer o coração. Tem gente que está doente e não tem jeito, porque não tem diagnóstico. Você vai no médico, não tem diagnóstico. Foi a esperança que foi adiada. Foi sonhos que não aconteceram na tua vida. Fique de pé toda a igreja. Nós vamos cantar uma canção. A presença de Deus está aqui neste lugar, querido. Essa palavra vem para nos tocar. Essa palavra vem para nos mudar. Essa palavra vem para fazer diferença. Por isso vamos declarar ao Senhor. Eu espero uma coisa, que no meio dos louvores, porque todo ser que respira, louve ao Senhor. Você respira, você tem um fôlego da vida, que você deixa entrar essa presença que te levanta, que te abençoa.